Regina, você faz projeto à distância? Faço. Mas qual distância? Qual a distância máxima que o projeto pode estar de você? Ah, mais ou menos 9.500 quilômetros. Como daqui a Londres, por exemplo. O projeto de hoje foi feito em BH, mas ele vai ser implementado em Londres. É um projeto para um casal de brasileiros, mineirinhos, amigos meus, que moram em Londres há muitos anos. Lá eles se casaram e eles têm duas filhas, a Maia e a Laura. Eles queriam reformular a casa inteira, reformar o apartamento inteiro. Eu achei interessante trazer esse exemplo para mostrar para vocês que muitas coisas são próximas, bem parecidas com as situações que a gente tem aqui no Brasil, que a gente usa, mas principalmente mostrar as pequenas diferenças, hábitos e distribuições de planta que são fora do comum para a gente. Vou começar pelo mais simples, que é o quarto da Laura e da Maia. O quarto da Laura e da Maia mede 2,80 de largura por 4,80 de comprimento. É um quarto bom, um quarto grande. Elas dormem juntas e a Betânia, que é a mãe, me pediu o máximo de espaço livre possível. Ou seja, ela queria que o meio do quarto tivesse circulação suficiente para a Maia e para a Laura brincarem. Ela me explicou que lá no frio, no inverno principalmente, elas passam muito tempo dentro de casa, muitos meses seguidos, quase sem sair. Então as crianças elas precisam de espaço dentro de casa para brincarem, para fazerem suas atividades de férias, de lazer. A setorização do quarto foi muito simples. Em frente à porta de entrada, nós temos uma bancadona com 2 lugares, uma para cada. No meio dessa bancada, dividindo os 2 lugares, nós temos tipo um gaveteiro que na verdade vai funcionar como cômoda para elas, com prateleiras em cima para elas colocarem livro, brinquedo, tudo que elas precisam. Do outro lado, mais protegido da porta de entrada, estão as 2 camas em linha, separadas por um pequeno criadinho no nível da cama, com mais ou menos 40 centímetros. E no que sobrou de parede entre a cama e a parede do fundo do quarto, eu coloquei ali um armário que não existia e que já estava fazendo falta para elas. Um armário com mais ou menos 2,10 metros de altura, alinhado com a altura das portas do quarto. Com isso, a gente tem a ocupação máxima das 2 paredes e o meio do quarto todo liberado. Esse espaço livre que elas precisavam, a gente conseguiu, a gente deixou esse miolo liberado. Para trazer mais aconchego para o quarto, para dar aquela carinha gostosa, nós colocamos um papel de parede no fundo, um papel de parede que foi escolhido através de sites de papel europeus, ou seja, a Betânia consegue fazer essa compra online e receber esse papel em casa. E também foi pensada uma cabeceira de couro, uma cabeceira estofada que vai atrás da cama toda, na verdade vai proteger a lateral da cama, né? Não deixar esse encontro do frio do corpo com a parede. E eu virei esse painelzinho nas laterais, de um lado cobrindo a cama inteira, fazendo como se fosse a cabeceira, e do outro esse painel virou na lateral do armário, para que tivesse alguma proteção também para o travesseiro, para não acontecer aquela história do travesseiro cair à noite. Com isso, mais um móvel do lado da cama, com mais algumas gavetas. Embaixo das camas também, gavetões. Elas têm muitas coisas de colagem, de pintura, de costura. São meninas que desenvolvem muitos trabalhos manuais, então a demanda do quarto por muitas gavetas era grande. E com isso a gente conseguiu atender toda a demanda da Betânia. Um artifício que eu usei também, que é um material quente e muito versátil, foi a cortiça, que está cada vez mais em uso no Brasil. Já recebi lá no escritório amostras de cortiças lindíssimas, um material até caro, inclusive, quando é mais elaborado, mas nós forramos uma parede inteira, essa parede da mesa, toda com cortiça, até 2,10 de altura, para que ali elas consigam também humanizar, ter essa parede para colar desenho, pintura, costura, o que for, uma parede livre para adornar e não ficar bagunçado, não dar aquele aspecto de bagunçado para o quarto. Porque sendo a cortiça, a gente entende que aquilo ali é um lugar para essas coisas estarem. Normalmente, início de ano, a gente gosta de divulgar as novidades, as cores que estão em alta, as cores que serão as cores do ano. E a Pantone soltou no finalzinho do ano passado a Living Coral, como a cor oficial de 2019. É o tom que a gente usou nessa parte superior do quarto. Acima da altura de 2,10 foi tudo pintado no Living Coral, que é uma cor que a Betânia consegue adquirir lá facilmente. Falando da parte social do apartamento. Diferentemente do Brasil,
Nas plantas na Europa, geralmente a gente tem na entrada do apartamento um hall de distribuição. Esse hall, ele protege a sala e os demais espaços da vista de quem chega, de quem entra pela porta e distribui. É um hall de distribuição mesmo, normalmente um espaço ali de passagem, de circulação. Nesse apartamento, esse hall ele tinha um tamanho bem bom. Ele media 2,50 de largura por 2,80, ou seja, quase o tamanho de um quarto, praticamente o tamanho de um quarto. Então, a Betânia queria um melhor aproveitamento desse espaço. Ela tinha a demanda de um home office. A Betânia é professora universitária e ela trabalha muito em casa, corrigindo provas ou lendo, pesquisando, escrevendo artigos. Ela tinha a demanda desse espaço. Então, o que nós fizemos? Existia um armário, que é muito comum também, para as pessoas chegarem e colocarem ali as roupas de frio, sobretudo, bota, enfim. Esse armário na entrada do apartamento. Nós eliminamos esse armário, no local desse armário criamos uma bancada de trabalho com armários e prateleiras superiores e comemos um pedacinho do corredor que tinha 1,25 m de largura, comemos 30 centímetros desse corredor para criar um novo armário ali, na lateral, onde a gente já tinha entrada para um depósito dentro do apartamento. Então, visualmente, a porta desse depósito ficou camuflada. Olhando de frente, a gente criou um detalhe de marcenaria com uma luminária bacana, dando um charminho para a entrada. E onde tinha um armário, entrou essa bancada. Outra demanda interessante de projeto era que a Betânia não sabia o que fazer com um teclado que ela tem em casa, que uma das filhas pratica. Então, ficava lá, aquela coisa pela casa, aquela estrutura ali, meio sem lugar. O que nós fizemos? No projeto, nós criamos um aparador do lado da porta de entrada, fazendo um L com essa bancada de estudo do escritório e escondemos ali esse teclado. Esse aparador, ele tem uma portinha que levanta e fica presa com amortecedores laterais. Ali, nessa tampa, ela pode colar as partituras para quando a Maia estiver treinando, mas no dia a dia a tampa fica abaixada e fica um móvel super prático, super útil, porque é ótimo quando a gente abre a porta de entrada da casa ou do apartamento, a gente tem um lugar para apoiar as coisas que a gente está na mão, seja uma sacola, chave, todo mundo tem isso, aquele lugar que chega e coloca tudo, não é? Então, ficou sendo nesse aparador. O cantinho ficou aconchegante, deu uma carinha nobre para esse hall. Ele vai conversar com toda a marcenaria que a gente fez dentro da sala e resolvemos o problema do home office e do teclado. Partindo para a sala do apartamento, que nós também mexemos, existia um vão de passagem desse hall de distribuição para a sala, nós ampliamos a largura desse vão de modo a dar mais integração entre os espaços, já que a entradinha agora ficou super linda. Criamos uma portona de vidro canelado, o vidro ele dá uma transparência, mas sem mostrar exatamente o que está acontecendo atrás dele, né? Porque ele dá aquela embaçada. E mudamos totalmente o estilo da sala. A Betânia adora aquela pegada mid-century, então ela me pediu que levasse algumas dessas referências para a sala. O ponto principal foi a inversão do layout. Inicialmente, quando a gente entrava na sala, a gente via a mesa de jantar próxima à cozinha e um sofá à nossa frente, sendo que a televisão ficava na parede aqui ao lado. A primeira coisa que eu sugeri foi inverter, trazer esse sofá para essa parede de cá e a televisão ficar na frente, de modo que a gente conseguisse criar uma grande estante na sala. Essa estante, ela vai adornar muito mais essa sala, a sala vai ficar muito mais bonita e a gente vai conseguir também esconder várias saliências ou de pilar ou de shafts que já existiam nessa parede do fundo. 3 saliências, na verdade, uma lá na pontinha e 2 próximas à mesa de jantar. Então, essa estante com essas 4 portonas aqui próxima à mesa de jantar, 2 falsas nas laterais, 2 verdadeiras no centro, mais esse restante que acontece em direção à porta que dá para um jardim, aquilo ali fez o visual da sala. Uma mesa oval entrou no lugar de uma mesa quadrada para liberar um pouco mais a circulação e ainda existe um projeto de reforma da cozinha, que ainda não está pronto. A Betânia estava pensando em fazer numa segunda etapa, mas ficou super empolgada com o resultado do projeto e já me pediu isso agora há pouco. Então eu vou deixar para entrar mais em detalhes sobre o projeto da sala quando o projeto da cozinha ficar pronto, porque aí eu mostro tudo junto. De modo geral, eu queria mostrar para vocês que quase todos os materiais que nós estamos utilizando são materiais que a gente usa aqui no Brasil mesmo. Claro, madeiras
são um pouco diferentes, né? Essa cor de madeira que vocês estão vendo aí, que puxa um pouco mais para o avermelhado, são madeiras mais fáceis de encontrar lá. Betânia já fez esse trabalho de pesquisa, ela vai me abastecendo com esse tipo de informação. O resto é mais ou menos a mesma coisa, laca, vidro, mobiliário, a mesa Saarinen, com as cadeiras Cesca, tudo isso a gente consegue encontrar aqui no Brasil também. Isso não está 100% definido. À medida que a Betânia for pesquisando e for às lojas lá, ela vai me mandar sugestões e a gente vai terminar de decidir isso juntas. Aí vocês me perguntam, e como que eu mandei esse projeto para Londres? Como que foi essa apresentação de projeto? Basicamente igual o que eu faço aqui, detalhamento completo de marcenaria, com as cotas em centímetros, que eles usam muito lá também, e os textos, obviamente, em inglês. Então, gente, não existe distância para projeto. O céu é o limite. Vocês me contem se vocês gostaram do projeto, se vocês acharam que tem cara de projeto internacional ou tem cara de projeto brasileiro, o que vocês acharam mais interessante e se querem saber mais detalhes. Uma coisa que eu pensei foi, quem sabe, a gente possa fazer o Mãos à Obra lá na Inglaterra. Quando a obra começar, a Betânia vai filmando, tira foto e eu faço o vídeo do Mãos à Obra à distância. Pode ser interessante. Então, aguardo os comentários. Se gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo e se liga por aqui.